Eu hoje estou aqui para falar sobre um tema, já ouvimos ali, que é um líder improvável. E um líder improvável, onde o subtema é uma caminhada de fé e paciência. E nós já vamos ver porquê. Então, eu ia chamar aqui, se pudesse ser, o Benício e o Vicente. E, está bem, queres vir? Podes vir, André. Benício, Vicente, podem chegar aqui, ao pé do Ricardo? Podem vir cá? Venham cá. Tu és batuteiro, tu já ouviste. Mas eu escolhi eles porque já teve aqui a Vitória, já teve aqui também o Pedro. E eu vou-lhes fazer uma pergunta. Vocês vão responder. Se souberem, muito bem. Se não souberem, também não faz mal. Benício, para ti, o que é um líder? Beijar na boca. Não é. Vicente, o que é um líder para ti? É uma pessoa que, tipo, ele, por exemplo, tem um grupo e ele é tipo ele é a pessoa que organiza tipo o grupo, o que faz mais coisas no grupo. É a pessoa mais importante do grupo. Também. Muito bem, muito bem. E tu? É uma pessoa que lidera um grupo, uma nação, alguma coisa, que provavelmente poderá levar o seu grupo ao auge. Muito bem, muito bem. Agora eu vou fazer outra pergunta. Esta é mais difícil, pode ser? Então, o que é, se um líder é quem comanda um grupo, o que é um líder improvável? Sabes o que é quer dizer improvável? Que a gente não sabe se iria acontecer. Não tem nada para acontecer. Eu vou passar a pergunta ao mano, pode ser? Então, Vicente, o que é para ti um líder improvável? Eu? Não sabes, pois não? É mais difícil a pergunta, não é? E tu? É uma pessoa que tornou-se líder, só que ninguém estava à espera que ela se iria tornar líder. Muito bem. Todos concordam? Ok, eu agradeço muito ao André, ao Vicente e ao Benício, que foram uns ajudantes espetaculares e que agora vamos aprender como é que nós podemos ser um líder, pode ser? Então vá, vamos sentar. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado. Então, esta é uma fotografia muito antiga, onde, não sei se vocês conseguem reconhecer algumas pessoas. Aqui embaixo estou eu. Não tenho assim aquela silhueta já, mas sou eu. Ok? Aqui é o irmão José Pedro Fonseca. E depois temos ali um rapaz que já passou por aqui também, que é o Kleber. Tenho ali também os meus pais, os meus tios. Onde nós fazíamos algo na comunidade. E eu pus esta fotografia porquê? Porque eu ali não tinha completamente a noção do que era ser um jovem desbravador, um jovem que poderia ser um líder, um jovem que poderia fazer algo para Deus. Simplesmente estava ali porque os meus pais me obrigavam a ir à igreja. Vou ser sincero, os meus pais simplesmente me obrigavam a ir à igreja e eu ia lá porque gostava dos escuteiros, gostava de cantar, mas não me dizia mais nada. Ser desbravador, ser um líder é muito mais, mas muito mais. Então, realmente a definição de líder quer dizer que um líder tem a capacidade de conduzir um grupo de pessoas, constituindo uma equipa que gera resultados. A liderança é a habilidade de motivar, influenciar pessoas de forma ética e positiva, de tal forma que elas contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançar os objetivos de uma equipa ou de uma organização. Esta é a definição de líder na comunidade, lá fora. Mas, então, se líder é isto, o que é ser um líder improvável?
Ora seja, um líder improvável é alguém que, por suas características, história ou situação, não seria normalmente um candidato à liderança. É um exemplo. No entanto, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, Deus frequentemente escolhe pessoas para cumprir os seus propósitos, demonstrando que a sua graça e poder podem transformar qualquer pessoa num líder eficaz. Então, não está a funcionar? Podem-me ajudar, se faz favor? Muito obrigado. Então, por que é que eu ali disse que um líder é uma caminhada de fé e paciência? Um líder pode ser chamado, e é, um herói da fé. E para que nós possamos saber o que é um herói da fé e como é que a fé faz de nós um líder, eu gostaria que todos abrissem as nossas Bíblias para que nós pudéssemos ler Hebreus 11, 1 a 11. E eu gostaria de saber se existe um jovem que seja meu amigo, já que eu li de manhã, e que venha aqui acima trazer a sua Bíblia para ler. Pode ser? Alguém quer vir aqui para ler comigo? Pronto, então eu leio. Então diz-nos o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de que buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa para que em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, nós vemos aqui que a fé consegue mover montanhas. Pela fé, muitas pessoas foram chamadas por Deus para que se fossem líderes, exemplos para nós hoje. Então, vamos falar então aqui de um líder, de alguns líderes, heróis da fé. Temos Moisés. Moisés, um líder improvável. Ele foi escolhido para liderar os israelitas na saída do Egito. Ele considerava-se inadequado, inseguro em relação ao que dizer e como dizer. Mas Deus não o chamou simplesmente. Ele também prometeu estar sempre com ele, mostrando que a liderança é um ato de fé. Como vocês podem ver, nós, constantemente da nossa vida, a nossa fé é provada. Não queira dizer que estejamos mal. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós caímos, levantamos. E é por isso é que nós temos que estar perto de Deus. Porque a maior parte das vezes que nós caímos e queremos nos levantar com nossas forças,
aí é mais difícil. Com fé de que Deus nos irá ajudar, é sempre muito mais fácil. Então, temos ainda também Davi. Davi, vou ver aqui as minhas cábulas. Davi, o jovem humilde pastor que simplesmente gostava de estar a cantar para as suas ovelhas, tornou-se rei. É um exemplo claro de como Deus vê além das suas aparências. Era uma simples criança. Davi não era apenas o menor entre seus irmãos, mas também um homem segundo o coração de Deus, que evidenciou que a disposição espiritual é fundamental. Mais uma vez, um homem com falhos, mas também com qualidades. Ele irou-se, ele adulterou, ele assassinou. Mas o que é que aconteceu? Ele arrependeu-se profundamente e foi achado segundo o coração de Deus. É por isso é que é tão importante um líder ser assim. O líder tem de ser um herói da fé. Temos também um do qual todos nós conhecemos, mas que nem sempre falamos, Gedeão. Quantas vezes ele questionou Deus antes de aceitar a missão? Ele diz, prova-me isto, prova-me aquilo, prova-me a lã, prova a comida, não é? Inicialmente duvidou da sua capacidade e tal como Davi também se considerava o menor da sua família, não é? Mas Deus o encorajou e o usou para libertar Israel e a sua história de vida aponta para a bênção em que a força vem de Deus. Temos também senhoras, mulheres na Bíblia que se tornaram líderes, ou não? Temos ou não temos? Dê-me um exemplo de uma. Raab, muito bem. Esther, muito bem. Miriam. Temos uma no qual fala-se menos do que o que se devia falar, porque também não há muito a dizer sobre ela. Mas se calhar, se nós pensarmos bem, se calhar existe mais a dizer sobre ela do que nós pensamos. E não enfatizamos isso. Temos Maria, mãe de Jesus. Ela foi uma líder improvável. A escolha da jovem Maria de muitas jovens de Nazaré para ser a mãe do nosso Salvador demonstra que Deus pode usar aqueles que parecem ser mais pequenos e insignificantes. Não se esqueçam que naquela altura uma mulher na sociedade era zero. Não era nada. E mesmo assim, ela, jovenzinha, porque quando o anjo foi ter com ela, ela era uma jovenzinha dos seus 16, 17 anos. Se calhar até mais jovem. Porque naquela altura, elas eram prometidas muito mais novas. No entanto, ela o que é que fez? Com todos os seus receios, com todas as suas dúvidas, ela sua fé em quem? Em Deus. E aceitou o desafio de ser, talvez, entre aspas, escorraçada pela sociedade. Ela enfrentou uma situação extremamente difícil. Para quê? A sua disposição e a sua fé foram fundamentais onde nasceu o nosso Salvador. Portanto, como nós podemos ver, existem muitos líderes e existem muitos outros heróis da fé. Noé, Abraão, Eliseu, Jefté, Raabe, Samuel, Sara, Sansão. Todos eles tiveram as suas dificuldades. Todos eles tiveram os seus quês na vida. Todos eles tiveram as suas dúvidas. Mas mesmo assim, eles se fortaleceram na fé em Deus. Então, eu pergunto, e hoje em dia? Os jovens têm este tipo de problemas e situações difíceis? Vocês enfrentam este tipo de situações onde vocês são apontados por serem únicos? Por serem estranhos? Por serem diferentes? É que muitas das vezes ser diferente não é ser errado. Porque se tiver um grupo de 20 pessoas, um seguir Cristo e os outros 19 não seguirem,
É errado? Claro que não. Simplesmente somos diferentes. Mas ao mesmo tempo que somos diferentes, somos iguais, porque para Deus somos todos iguais. E é aí que entram as qualidades e capacidades de um líder. E então, diz-nos o seguinte: os jovens hoje enfrentam muitos desafios e inseguranças. A mensagem de líderes improváveis é particularmente relevante para eles, pois muitas vezes se sentem incapazes e desvalorizados. Deus pode chamar os jovens a liderar as suas comunidades, escolas e famílias, mesmo que não se sintam prontos. Os jovens de hoje podem se identificar com esses líderes improváveis. A Bíblia e os exemplos de líderes improváveis nos ensinam que, independentemente das suas circunstâncias, nós, jovens, mais jovens e menos jovens, eu quando digo jovens estou a incluir a todos, porque todos somos jovens. Nós somos usados por Deus. Então, mas então o que é que eu preciso para ser um líder? É muito simples, basta eu querer e obedecer. Querer é fácil? Querer é fácil? E obedecer? O caminho é mais complicado, não é? Passar a ação é mais complicado, não é? A gente estamos bem lá no nosso cantinho, não é? Estamos bem na nossa vidinha, temos o pãozinho na mesa, temos o nosso trabalho, temos a nossa escola, damos tudo por garantido, não é? Pois é, meus amigos. Digamos que tem de haver um incentivo à liderança jovem. O jovem tem um potencial completamente inexplorado. A Bíblia é repleta de exemplos de jovens que se tornaram líderes poderosos. Podemos ver Daniel e os seus amigos. Eles temeram o quê? O que é que eles enfrentaram? Qual de nós enfrenta a mesma situação que eles enfrentaram? Tenho um leão à minha frente pronto a comer-me. Tenho um forno a ferver e vão-me pôr lá dentro. É por isso é que eles, apesar de serem exilados, permaneceram firmes na sua fé e influenciaram toda a corte babilónica. E um outro incentivo à liderança jovem é que se eles são muito novos e têm muita coragem e conseguem ter muita fé, onde Davi derrotou Golias, é uma poderosa lembrança de que mesmo os mais jovens podem realizar grandes feitos quando têm fé em Deus, diz-nos em 1 Samuel 17. Eles são sempre, mas sempre chamados por Deus. A nossa irmã Ellen White escreveu que os jovens são os mais bem preparados para a obra do Senhor, diz-nos em Testemunhos para a Igreja, no volume 6. Ou seja, isso enfatiza que Deus tem um plano para os jovens que muitas vezes estão mais abertos e dispostos a seguir a sua liderança. Eles também têm muito mais abertura ao serviço e à humildade. O verdadeiro líder é aquele que serve. O verdadeiro líder não é aquele que manda fazer, não é aquele que fica sentado, de braços cruzados a ver o outro. Isso é patrão, como se costuma dizer. O verdadeiro líder é aquele que faz e explica como se faz e ajuda na execução. A nossa irmã Ellen White também afirma: a grandeza na vida é o resultado de um carácter moldado pelo amor, diz-nos a ciência do bom viver. Essa ideia é crucial para os jovens, pois enfatiza que a liderança é mais sobre servir os outros do que sobre obter poder. Diz-nos também, eu já passo o slide, o slide que vem a seguir não é necessário neste momento. Então, sobre esta situação e sobre a fé, sobre este tipo de liderança, o que é que vocês acham que é necessário de qualidades para ser um líder?
E a minha pergunta é, qual era o melhor exemplo que nós temos de líder na Bíblia? Qual foi o nosso derradeiro e maior líder? Não tenham medo de falar. Podem falar, é um culto, mas podem falar. Quem foi o maior líder de todos os tempos? Jesus. Cristo foi o maior líder. Ele tinha a qualidade da fé. Ele cria tanto no poder do seu Pai, que ele tinha o poder para realizar milagres. Ele foi um exemplo de esperança, onde ele era esperança, se tornou esperança e deu esperança. Todo ele era caridade, todo ele era amor. Enquanto nós conhecemos o amor de dois namorados, de um pai para um filho, de um marido para uma esposa, de um avô para um neto, enquanto nós conhecemos esse tipo de amor, Cristo ensinou todos os outros, aonde ele propriamente deu a sua vida por nós. Existe maior amor? Ele era virtuoso, ele tinha virtude naquilo que fazia. Ele tinha muitas virtudes. Ele era humilde. Ele conseguia empatizar com todos os outros. E outra coisa que eu deixei para o fim, que é o que está no nosso subtema, é a paciência. Ele era um homem extremamente paciente. Ele era tão paciente que nem Jó, nem outros homens mais pacientes que existiram nesta terra conseguiram chegar à paciência que Cristo teve para connosco. E ainda tem. E então, qual é a importância dessa fé? Dessa paciência? Então a importância da paciência e da fé é que vai fazer com que nós tenhamos um crescimento espiritual. A paciência é crucial para o desenvolvimento da fé. Os jovens são chamados a confiar no processo de Deus, que muitas vezes exige muito tempo e muito esforço para moldar o carácter. Como diz Tiago 1, 2-4, ele diz assim: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provas, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Portanto, eu vou-vos dizer, quando vocês tiverem alguma situação na vossa vida e vocês pedirem paciência a Deus, Deus não vos vai dar paciência. Deus vai vos dar tribulações, para que vocês cultivem a vossa paciência. E nós vamos lá ver isto mais à frente, quando Paulo nos diz isso. Eu, por acaso, hoje de manhã, eu sou um homem extremamente paciente, não haja dúvida nenhuma. Eu estou a dizer isto porque é errado. Eu sou muito impaciente. Já fui mais, mas sou muito impaciente. E eu hoje de manhã também cheguei a um ponto onde ao andar para aqui e para ali, a correr e a tudo mais, com correria, culto, e eu perdi a paciência com os meus filhos. E falei um bocado mais alto do que qualquer normal. Quando se sente falar com eles. E depois interiorizei um pouco mais e vi que a minha atitude não tinha sido correta. Também não fui suficientemente bom para chegar ao pé deles e pedir desculpa. Mas, a partir daí, eu comecei a falar com eles de outra maneira. Porque é verdade. Em muitas situações da nossa vida, nós somos levados ao extremo. Nós somos levados a situações onde as nossas emoções fervilhem cá dentro. E nós somos levados ao extremo. Seja uma esposa com o marido, seja o marido com a mulher, seja os filhos, sejam entre os filhos, na escola, no trabalho. É verdade, nós somos seres humanos. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que desistir. Não. Então, diz-nos que também a importância de ter fé em tempos difíceis é que a fé é fundamental em tempos de desafio. Quando os jovens enfrentam dificuldades, a confiança em Deus os ajuda a preservar, diz-nos em Hebreus 11:1, como já lemos. Afirma que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não vêem. Diz-nos também que a importância
da paciência e da fé é que são um exemplo de esperança. A irmã Ellen White ressalta a importância da paciência e a fé no crescimento do carácter. No caminho a Cristo, ela escreve: é a paciência que deve ser cultivada, uma vez que é uma das principais virtudes do cristão. A paciência permite que os jovens vejam as promessas de Deus se desdobrando em suas vidas, mesmo quando não veem resultados imediatos. Muitas das vezes nós ficamos chateados porque nós fazemos as coisas, nós fazemos serviço, nós fazemos muitas coisas e depois, mas cadê os resultados? Meus amores, meus amigos, minhas queridas crianças, nós não temos que ver resultados. Nós somos ferramentas de Deus. Simplesmente temos de deixar Deus trabalhar. Os resultados, querem vê-los? Trabalhem em serem líderes para estar no céu. Outra é a preparação para a liderança. Essa é uma importante da paciência e da fé. É que dá-nos uma preparação para sermos líderes. A paciência e a fé preparam os jovens para a liderança. No Desejar de Todas as Nações, a irmã Ellen White afirma que a liderança deve ser acompanhada de um espírito de serviço, e isso requer paciência e humildade. A habilidade de liderar com amor e compreensão é fundamental em um mundo que muitas vezes é apressado e impiedoso. Então, Paulo, que é um grande exemplo de paciência em toda a história, aquele homem cheio de fulgor e muito turbulento que perseguiu os cristãos, diz-nos o seguinte em Romanos 5, 3 a 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Ele também diz: sede pacientes. Diz-nos também Apocalipse 14, 12, um dos versículos que eu muito gosto na Bíblia, que é: aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E Paulo também nos diz em Romanos 12, 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e preservai na oração. Então, porquê é que isso é importante para nós jovens? Porquê é que vocês acham que isso é importante para nós jovens? Então é importante para nós jovens pelo seguinte: a irmã Ellen White tem um livro dedicado a nós jovens. Jovens mais jovens, jovens jovens e jovens menos jovens. Onde os temas são a importância da juventude. A juventude é um período crucial de desenvolvimento do carácter e da formação de decisões que te influenciarão para toda a tua vida. Os jovens têm um papel significativo na obra de Deus e na sociedade. Portanto, vejam a vossa responsabilidade enquanto ferramentas de Deus, líderes. Têm de ser pessoas de fé e espiritualidade. A fé em Deus é fundamental. Os jovens são encorajados a desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo por meio da oração e do estudo da Bíblia. A espiritualidade deve ser alimentada diariamente e a devoção é essencial. Eles têm de ser também importantes nas suas escolhas e influências. A importância de escolher amigos e companhias que edifiquem e que não destruam a fé. A irmã Ellen White também enfatiza a necessidade de discernimento nas escolhas, especialmente em relação aos entretenimentos e atividades. Eu quando fiz este culto, eu não fiz este culto para vocês. Eu quando fiz este culto, eu fiz este culto para mim. Ok? É para mim. Quando eu tenho de fazer um estudo para falar a alguém, eu tenho de fazer que esse estudo seja um estudo que faça impacto na minha vida. É por isso é que nós precisamos desta comunhão com Deus. Então, diz-nos também que temos de ser exemplos no moral e no carácter. Os jovens são exortados a desenvolver um carácter forte e íntegro, baseado em princípios bíblicos. O carácter é moldado por hábitos e decisões diárias que deve ser cultivado com diligência. Também deve ser uma pessoa aberta para serviço e obras. O jovem, o envolvimento em atividades de serviço, de ministério, é vital.
A irmã Ellen White incentiva os jovens a se envolverem em ações que beneficiem a comunidade. As boas obras são uma expressão de fé verdadeira e do amor cristão. E depois ela frisa muito aqui na paciência e na perseverança. Os jovens são encorajados a serem pacientes nas dificuldades e confiar nas promessas de Deus. A perseverança é uma qualidade necessária para enfrentar os desafios da vida. E então, eu pergunto, o que é preciso para ser um líder? O que é preciso para ser um líder? Crer e obedecer. Não se esqueça que eu estou a falar líder, porque eu falei em heróis da fé e estou a falar em paciência. Um líder tem de ter estas duas qualidades. Um líder é um herói da fé. Quer dizer que a sua fé é constantemente provada, mas é constantemente cultivada. Ok? Então, para concluir, eu vou dizer que um líder improvável, à luz das Sagradas Escrituras, é alguém que, com paciência e fé, pode se transformar num poderoso instrumento nas mãos do nosso Deus. Para os jovens, essa é uma mensagem de esperança e encorajamento. A paciência permite que eles cresçam em sabedoria e caráter, enquanto a fé os capacita de superar desafios. Ao reconhecer que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, os jovens podem se sentir motivados a abraçar seus papéis como líderes, independentemente das suas inseguranças. A história de líderes improváveis na Bíblia e os conselhos e ensinamentos da nossa irmã Ellen White fornecem um forte alicerce para essas jornadas de fé e liderança. E eu agora pergunto, quem aqui é paciente? E quem aqui quer cultivar mais a paciência? Pois é, meus irmãos, a paciência é mesmo muito importante para que nós consigamos ter uma fé segura em Cristo Jesus. Então, a única coisa que Jesus diz ao nosso coração é esta: vem, segue-me, eu quero que tu sejas um líder. É só isso que Ele nos pede. Por isso que vocês sejam pacientes com os vossos filhos, com os vossos esposos, com as vossas esposas, com os vossos pais, porque nós chegamos a uma altura em que nós já somos crescidos, os nossos pais já são filhotes, a gente perde a paciência com eles. Eu vejo isso porque eu tenho um pai doente, como muitas outras pessoas têm, e às vezes perde a paciência com eles. Mas a única coisa que Deus diz é: sede pacientes. Vem e segue-me. Ser um líder. Tanto que Deus vos abençoe, que vocês possam ser um líder nas vossas casas, que vocês possam ser um líder na vossa igreja e que vocês possam ser um líder lá fora na vossa comunidade, que eu espero vos encontrar em cima lá, um dia lá no céu. Ok? Deus vos abençoe.